Quero saudar ao povo de Deus com a bendita paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a presença do Senhor trazendo a sua mensagem ao seu povo amado. A palavra do Senhor hoje vamos ouvir no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 14. Rapidamente eu vou proceder à leitura. Versículo 13. Se eu encher os céus, fechar os céus, dizia, para que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos para que consuma a terra, ou se enviar a pestilência entre o meu povo, e se o meu povo que se atende pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai Santo, nós queremos agradecer pela sua mensagem nesta linda tarde, mensagem tal que pode transformar a vida de muitos. Que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Amados, esta é uma mensagem muito forte que tem tocado bastante, tem transformado a minha vida quando estou numa situação muito difícil, principalmente. Deus está querendo falar conosco, como o nosso tema de hoje é a disponibilidade de Deus em ouvir o seu povo. E Deus está a falar conosco a partir da sua palavra no livro de Crônicas. Esta é uma mensagem muito forte que tem mexido na minha vida. Quando Deus fala com Davi para construir o templo, a verdade é que Davi não chegou a construir o templo, mas quem veio construir foi Salomão, seu filho, depois de pegar o trono. E quando Salomão construiu, o templo foi consagrado. E aí Deus marcou a sua glória no templo. E isso foi maravilhoso diante do seu povo. E depois a Bíblia diz que Salomão, ele apareceu no templo, deu graças a Deus depois da conclusão. E à noite Deus apareceu a Salomão. E Deus fala com Salomão estas palavras. E ele cita 3 coisas. Que essas coisas no nosso tempo hoje estão acontecendo também. Podemos verificar isso acontecendo. Mas Deus diz, se eu mandar ou fechar os céus, não cair chuva. Se eu permitir a entrada dos gafanhotos na vossa terra, devorar a produção. E se eu enviar peste sobre vós. Por que Deus promete essas coisas duras? Por que Deus mostra uma condição de chegada dessas coisas duras? Isso é por causa do pecado. Então Deus fala no versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, isso implica você se esvaziar. Quando a Bíblia fala de se humilhar, está falando de se esvaziar, se rebaixar, se achar incapaz de você enfrentar uma situação difícil sozinho. Muitas pessoas não conseguem perceber isso, que sem Deus você não pode fazer nada. Nenhuma palha você não pode mexer, não pode levantar, se Deus não estiver no controle. Então Deus diz, esse é o primeiro requisito que Deus está a trazer aqui. A condição das 3 promessas que estão lá a vir. E ele diz a primeira condição,
você precisa se humilhar. A segunda condição é você orar. Quando nós falamos de oração, não é um monólogo. A oração é um diálogo. É conversar o homem com Deus. Muitos cristãos, muitas pessoas, eles fazem monólogo. Quer falar sozinho, não quer deixar Deus falar, não quer perceber o que Deus está a falar contigo. Você só quer orar 30, 40 minutos, 60 minutos. Você diz, estava a orar. Mas o que Deus falou? O que Deus respondeu? O que Deus compartilhou nessa oração? Nada. Então isso é monólogo, não é diálogo. Onde há diálogo, a troca de palavra, a conversa. Este fala, este responde. Este responde, este fala. É o que Deus pretende de nós. Isso é que se chama oração. O que Deus está querendo dizer para mim e o que eu estou querendo dizer para Deus. Então, nessa conversa se trata de oração. Então, Deus está a dizer, o povo precisa orar. Essa é a segunda condição para as promessas de Deus se realizar. E depois diz, buscar a minha face. Buscar a face de Deus implica ouvir a palavra de Deus, colocar em prática. Implica viver na palavra de Deus. Isto é que é buscar a face de Deus. Não é simplesmente adquirir uma Bíblia grande como esta minha, Bíblia de estudo pentecostal e mais. Ir à igreja todo domingo, você pontual na igreja, não é o suficiente buscar a Deus. Mas sim, buscar a Deus, buscar a face de Deus, é você ouvir a palavra de Deus e viver na palavra de Deus. Você se desviar do mal, você andar na retidão, isso é que é buscar a Deus. Nós temos um exemplo bíblico quando o Pedro, ele percebe que o Senhor Jesus está caminhando pela cima das águas. E ele diz, mestre, se você permite que eu vá ter contigo, andando pela cima de água. Jesus disse, venha. E aí percebemos que quando o Pedro desce do barco, ele caminha em direção a Jesus. Ele estava em sintonia, ele estava reparando a face do Senhor Jesus. Mas o que acontece é que no meio disso levanta uma tempestade. E a tempestade, quando levanta, e o Pedro aí já começa a escutar os ruídos. E aí repara em direção oposta. E aí começa a afundar. E quando ele repara Jesus muito longe, o barco muito longe, e estava inseguro, e acabou caindo. Isso para dizer, deixou de se focalizar na pessoa do mestre. Então aqui Deus diz, buscar a minha face. E a terceira questão que Deus coloca para trazer as suas promessas é se desviar dos seus maus caminhos. E isso implica um arrependimento. Quando falamos do arrependimento, estamos a falar de mudança de atitude, de ter tristeza pelo pecado cometido. Essas são as evidências do verdadeiro arrependimento. Um arrependimento onde não se sente tristeza pelo pecado cometido, onde não há mudança das atitudes, esse não é arrependimento verdadeiro. Mas Deus aqui está a precisar o verdadeiro arrependimento. Então, fazendo as quatro condições, que é humildade diante de Deus, que é orar, que é buscar a face de Deus, e que é desviar dos seus maus caminhos, Deus diz então, eu ouvirei lá do céu. Essa é a primeira promessa, Deus a cumprir. É de ouvir o clamor do seu povo, é de ouvir as suas orações.
Para Deus ouvir as suas orações, implica você se humilhar diante dele. Implica você orar. Implica você buscar a sua face. Implica você se desviar dos seus maus caminhos. E ele tem a segunda promessa: perdoar os seus pecados. Está lá no versículo 14. Deus está pronto, Deus está disponível para nos perdoar os pecados. Os pecados nos separam de Deus. Isaías, ele diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, a mão do Senhor não está encolhida, mas o vosso pecado, ele chama de iniquidade, pecado acima do pecado, pecado não confessado. E diz aí, vossas iniquidades criam ou cavam um abismo que cria uma separação, você e seu Deus. Então, quando Deus nos perdoa, há facilidade de nós termos um relacionamento em conversa com o nosso Deus. E a terceira promessa que Deus promete ali é de sarar a terra, curar a sua terra. A terra enferma, a terra que está doente. Eu não sei se a sua terra está doente, eu não sei se você consegue perceber que a sua terra está doente e precisa de cura. Mas eu quero dizer uma coisa, que existem coisas que estão acima da capacidade do homem. Então nós precisamos buscar a nosso Deus para nos trazer esta vitória. Aquilo que você vê que não está acima da sua capacidade, busca Deus para Deus trazer a vitória. Nosso Deus é Deus dos impossíveis. Esta é a mensagem que eu quero trazer, amados irmãos, em Cristo Jesus, e eu agradecer pelo tempo disponível que foi dado para trazer a palavra de Deus. Quero acreditar que esta mensagem vai te tocar bastante, vai te mover, vai te mexer no seu íntimo. Deus ainda continuará a falar contigo no seu silêncio. Que Deus ricamente te abençoe. Amém.